Esse vídeo vai ser uma virada de chave na sua vida se você conseguir compreender o que eu vou falar aqui. O que você precisa para ter um sucesso extraordinário não é apenas ser um gênio, tampouco só se esforçar. É você se esforçar na sua zona de genialidade. Se você se esforça naquilo que você naturalmente é bom, aí sim você terá resultados extraordinários, não dando a menor chance para a concorrência. Portanto, você precisa descobrir no que você é bom, quais são as suas inclinações naturais, e você precisa traçar um plano sobre o que você é bom. Você precisa fazer o que você é bom, agir em cima disso, agir em cima das suas inclinações naturais. Não faça o que gosta, faça o que você é bom, e depois você aprende a gostar de fazer isso. Ou seja, você não tem que fazer o que você não gosta, não é para você ficar se esforçando, se matando, tendo disciplina, dependendo de motivação, fazendo o que você não quer. Não. Porque se você age dessa forma, no longo prazo você perde. Porque motivação acaba. Fazer o que você não gosta acaba. Você não pode focar apenas no futuro ou apenas no presente. Você tem que focar nos dois. Não adianta você sacrificar o seu presente, pensar apenas no futuro e não apreciar o presente. Você tem que equilibrar o presente e o futuro. Tá? E também não adianta você focar só no presente e fazer só o que você gosta e não pensar no futuro. Então a melhor forma de equilibrar essas coisas é descobrindo aquilo que você é bom, fazer o que você é bom e aprender a gostar disso. A boa notícia é que o que você é bom, as suas inclinações, elas podem não mudar muito. Mas gostar ou não gostar, tá tudo na sua mente. Tem como você aprender a gostar de algo que você não gosta e aprender a não gostar de algo que você gosta. Então o truque aqui é, você vai descobrir sua zona de genialidade, que eu vou falar agora como você pode fazer isso. Depois você vai agir em cima disso e programar sua mente para gostar disso, para amar o processo. E assim você vai conseguir trabalhar duro, mais duro do que alguém que só depende de motivação e disciplina, porque você vai gostar do processo. E não é só qualquer processo, é no processo em que você é um gênio fazendo, em que você já tem uma inclinação natural para fazer isso. Para descobrir sua zona de genialidade, ou a sua inclinação natural, você tem que mergulhar numa jornada de autoconhecimento. Tá? Não tem como fugir disso. Você tem que conhecer a si próprio. Tem que conhecer a si próprio. E agora eu vou te dar algumas ferramentas que vão te ajudar a você fazer isso. Você pode começar encontrando qual é o seu arquétipo. Existem 4 arquétipos de pessoas, tá? E eu sei que tem vários arquétipos aí de psicologia e tudo mais, mas aqui eu tô falando de arquétipo de inclinação. Os arquétipos de inclinação são 4. É o doador, né? A pessoa que ela gosta de ajudar, que ela... São, por exemplo, pessoas que se sacrificam pelas outras, que ajudam de graça. São, por exemplo, comissários. São pessoas que vão ajudar a alimentar as pessoas na África e só trocam isso só precisam de acomodação e alimentação. Eu, por exemplo, conheci uma garota que ela viajava o mundo e ela cuidava de animais. Ela não recebia nada por isso. Ela simplesmente... Eles pagavam a moradia dela, a habitação, num lugar simples, e a alimentação.
e ela cuidava dos animais. Então esse é o primeiro tipo de pessoa, a pessoa doadora, a pessoa que gosta de servir os outros. O segundo tipo são os atletas. São pessoas que têm disponibilidade, que têm inclinação para ser atleta. São pessoas altas, por exemplo, pessoas com uma genética boa. O terceiro tipo são artistas. São pessoas que têm uma inclinação, têm um senso artístico muito forte, seja ele para desenho, para música, ou enfim, para qualquer outra coisa que se enquadre aí como arte. E o quarto tipo, que é aquele que eu sou, é o inventor. É aquele que gosta de criar coisas e jogar para o mundo. São pessoas que gostam de inventar coisas novas, de criar, desenvolver tecnologias, desenvolver soluções, produtos, e gosta de ver as pessoas usando esses produtos, gosta de jogar aí para o mundão essas invenções. Reflita sobre isso. Esse pode ser o primeiro passo para você descobrir qual é a sua zona de genialidade. Qual desses arquétipos você se enquadra? Outra coisa que você pode fazer é programar um agente de IA, ou seja, um GPT, por exemplo, que vai fazer uma avaliação psicológica em você. Você pode programar ele para ser um psicólogo, para ser um coach, para fazer uma avaliação de esquenagrama. Inclusive tem um prompt muito famoso aí pela internet, né, de uma mulher que ela falou que ela passou um prompt muito bom. E você pode usar a inteligência artificial, explorar vários prompts, explorar agentes de IA para fazer uma autoavaliação, para eles te avaliarem. Então, utilize IA para se autoconhecer. Uma das melhores formas de usar inteligência artificial é para autoconhecimento. Então, use IA e você também tem que refletir. Não adianta você só pedir para a IA. A IA é um auxílio. Você tem que mergulhar nessa jornada de autoconhecimento. Vai dar uma volta. Se coloque em outros ambientes. Se coloque, por exemplo, no ambiente da natureza, se coloque em alguns outros ambientes. Você tem que pensar, você tem que se conhecer. E a melhor forma de se conhecer é se colocando em outros ambientes. Reveja seu passado. E agora aqui uma dica também muito importante. Normalmente, o gênio não percebe que é gênio. Aquilo que é a sua zona de genialidade, ela é tão natural para você que você não percebe que você é um gênio nisso. Por isso, para você não é óbvio, para as pessoas ao seu redor é. Então pergunte para as outras pessoas no que elas acham que você é bom fazendo. Pergunte para sua mãe, para os seus amigos, para os seus familiares, o que eles veem em você, qual é a principal habilidade que eles valorizam mais em você. E você próprio pode fazer essa reflexão. O que normalmente as pessoas te pedem ajuda? O que você faz com tanta naturalidade e que você não vê os outros fazendo? Uma coisa que para você é óbvio. Eu, por exemplo, uma das minhas zonas de genialidade é a gestão financeira. Por quê? Porque desde quando eu era criança, quando eu recebia R$10 de mesada, eu já separava R$5, porque eu vou juntar com os outros 5 do próximo mês para comprar uma coisa mais cara, e os outros 5 eu compro algum lanche na escola, algum brinquedo. Então, eu sempre fiz gestão financeira, sempre foi algo óbvio e natural para mim. E eu descobri que pouquíssima gente faz, mesmo adultos, eles não fazem gestão financeira. Antes de eu começar a trabalhar, eu já tinha uma planilha automatizada para gerir minhas finanças. Então eu faço isso com bastante naturalidade. A sua zona de genialidade vai ser algo que para você é tão simples quanto andar. Você simplesmente faz e nem percebe que isso é genial. Então, quando você for refletir sobre isso, você tem que pensar em coisas que para você é natural, mas que os outros não fazem, ou que os outros te pedem ajuda para fazer, algo que para você é óbvio, que para você é simples.
não é óbvio para você naquilo que você é genial. Então você precisa de ajuda externa, precisa de ajuda de IA e precisa você mesmo refletir sobre isso. Quando você descobrir as suas potenciais zonas de genialidade, aí você tem que fazer um plano aplicando essas zonas. Se você tem que fazer aquilo que você é bom, esquece fazer o que você gosta. Quem faz o que gosta é criança, você tem que fazer o que precisa. Imagina que a vida, ela te dá as cartas. Você não escolhe as cartas que você tem que você ganha. Mas você escolhe o jeito que você joga. Não adianta você jogar de uma forma, usar uma estratégia que você gosta de usar, mas que não é a melhor para a mão que você tem, para as cartas que você recebeu. Você tem que olhar para as cartas que você recebeu e definir a melhor estratégia para jogar com elas. E aí você aprende a gostar de jogar assim. Então, basicamente, você tem que definir sua zona de genialidade, se conhecer e estipular uma estratégia com base nisso. Porque é nessas zonas em que você tem o maior potencial. Se você fizer algo que você gosta, mas que você não é bom, você pode ficar bom naquilo, você pode até ficar ótimo naquilo se você praticar muito. Mas se você fazer o que você gosta e que ao mesmo tempo está na sua zona de genialidade, você pode atingir o seu máximo potencial. Você pode de fato se tornar o melhor naquilo. Então, para você ser o melhor ou estar entre os melhores, você precisa unir suas inclinações com aquilo que você gosta. Só que aí que tá, o que você gosta pode ser alterado pela sua mente. Como, Flávio, você pode alterar com auto-hipnose, por exemplo, fazendo uma reprogramação mental. Você pode deixar de gostar de algo que você gostava e você pode começar a gostar de algo que você odiava. E eu vou te dar exemplos aqui práticos. Quando você coloca uma música que você gosta muito como despertador, em poucos dias você vai estar odiando aquela música. Porque você associou algo que você gosta a algo que você não gosta. Aí você estraga o que você gosta. Se você pegar o seu hobby e transformar ele no seu trabalho, você vai começar a ver o seu hobby como um trabalho. E naturalmente você vai buscar outro hobby. Isso não funciona. Eu já tentei. A melhor forma é você não pegar o que você gosta e transformar num trabalho, mas pegar aquilo que você já é bom, que você tem uma inclinação natural e aprender a gostar daquilo. Programar sua mente para gostar daquilo. Assim você vai extrair o máximo do seu potencial e não vai ter concorrente para você. Os seus concorrentes vão ser pessoas que gostam daquilo, mas que não têm uma inclinação natural, ou pessoas que têm uma inclinação natural, mas não gostam daquilo, fazem mais por obrigação. Então, se você unir essas duas coisas, cara, você vai disparar pro 1%. Você vai disparar pro topo. Então é isso, meu nome é Flávio, eu estou focado em me tornar bilionário. Se você gostou desse vídeo, clica no gostei e considere se inscrever no canal. Se quiser me acompanhar mais de perto, minhas redes sociais estão aí na descrição. E deixa nos comentários o que você achou desse vídeo. Qual é a sua zona de genialidade, o que você acrescentaria nesse vídeo, o que você falaria com outras palavras, o que eu falei aqui, tá? Te vejo no próximo vídeo e falou!